externar minha gratidão primeiramente a Deus e também a confiança do nosso pastor em ter depositado esta liberdade de estar aqui no púlpito da igreja para estar ministrando a palavra do Senhor, e também agradecer a confiança da direção do Conjunto Atos, né, na pessoa do cooperador Luiz Carlos, né? Eu disse a ele: o senhor é muito corajoso, né? Você é muito corajoso. Os irmãos aqui já têm o hábito de nos ouvir, né, nos cultos de doutrina. E eu disse: mas Senhor, acho que o povo já está enjoado e não vai dar certo. Mas ele disse: não, vai ser o Senhor mesmo, né? E graças a Deus eu agradeço a confiança do conjunto masculino, e aproveitando o ensejo, parabenizando o Conjunto Atos pelo 16º aniversário. Que Deus continue abençoando os servos do Senhor poderosamente. Gostei do fardamento, né? Muito elegante. Estou me sentindo um príncipe, né? Fiquei muito feliz quando me presentearam com a camisa e a gravata. Eu disse: vai dar certinho com a tonalidade de terno que eu tenho em casa, né? Eu ia vir com preto, mas disse: não, vou diferenciar, porque senão vai dizer que eu sou componente do Conjunto Atos, né? Mas graças a Deus, de qualquer forma, cooperamos na obra do Senhor e estamos engajados na realização da obra de Deus. Queridos, rogo as orações ao nosso favor, ao nosso benefício. Reconheço as minhas limitações, não tenho nada para ofertar e oferecer, mas tudo vem da parte do nosso Deus. E através do Espírito Santo falaremos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Queridos, queremos convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro das Lamentações, capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 26, onde está contido o tema desta festividade. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 26. Jeremias, depois Lamentações. A igreja do Senhor que encontrar, diga amém. Amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Muito bem, os irmãos estão procurando. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 26. Eu vou contar de 1 até 3, e a igreja vai dizer este versículo bem forte e bem bonito nesta noite, para abalar os alicerces da congregação do Barro Vermelho. 1, 2, 3, o que é que diz? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ficou bom, mas pode ficar ótimo e melhor ainda. 1, 2 e 3, o que é que diz? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Este foi o tema que foi escolhido pelo conjunto masculino, mas eu gostaria nesta noite de pedir a liberdade, amada igreja, para falar sobre o subtema: a restauração da esperança perdida. Repita após mim: a restauração da esperança perdida. Se não fosse muito incômodo, olhe para esse irmão mais bonito que está do seu lado e diga assim para ele nesta noite: não te preocupas, aquilo que tu perdestes nesta noite tem esperança, e o Senhor vai restaurar. Se você crê nisso, levante as suas mãos e dê glória para Jesus. Queridos, o livro das Lamentações é tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias, livro este que nos traz a referência, o lamento, a tristeza
referente à destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo de Judá. Devido ao pecado cometido pelo povo e pelos líderes, Lamentações é conhecido como um cântico fúnebre, uma mensagem de lamento pelo que veio sobre Judá e Jerusalém. E ao mesmo tempo, este livro, vemos em seu tempo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé e de esperança. E quando olhamos o contexto histórico, a Bíblia nos conta que o povo de Judá e de Jerusalém fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, vivendo uma vida de declínio espiritual e alguns infortúnios morais, como rebeldia e idolatria. Devido à pertinência do povo, e principalmente do povo de Judá e de Jerusalém, o povo começou a se afastar da presença de Deus. E é algo que Deus ele não admite e não aceita, é que quando o homem ele se afasta da presença do Senhor, porque o homem ele é a obra criada por Deus, ele é a criação divina. Então, como criatura, devemos estar diante, fazendo a vontade do Criador. Então, o povo, ele se afasta, abandona os caminhos do Senhor, dedicando as suas vidas à iniquidade, deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses pagãos de sua época, e também rebelando-se contra Deus e submergindo no pecado e na idolatria. Mas em meio aos infortúnios que ocorreram entre o povo de Judá e de Jerusalém, Deus toma uma atitude para intervir na situação e ter a esperança para o povo retornar mais uma vez à comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem por nome de Jeremias. Repita após mim: Jeremias. Não foi fraco, Jeremias. E o Senhor levanta este homem por nome de Jeremias, escolhido por Deus para ser um porta-voz de Deus, para levar a mensagem de Deus ao povo e conduzir o povo de Judá e de Jerusalém e as outras nações ao arrependimento. Mediante ao cenário caótico, Jeremias sente-se em sua vida um peso da responsabilidade e sente-se incapaz de assumir a imensa responsabilidade a qual o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó o determinara para ele realizar. Olhe para cá, por gentileza. É bem verdade que tem situações em nossas vidas que quando Deus nos chama para algo, para uma responsabilidade e coloca em nós em algumas situações, isto mexe com a nossa estrutura. E quando isso mexe com a nossa estrutura, pensamos que não vai dar certo. Pensamos automaticamente que nós não somos adequados para aquela árdua tarefa. Mas se foi Deus quem escolheu, Deus ele se responsabiliza. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se foi Deus que escolheu, ele se responsabiliza.
Jeremias, ele sente a incapaz, a impossibilidade de executar a árdua tarefa de levar a mensagem ao povo para o arrependimento. E a Bíblia nos diz isso de uma forma muito clara e prática no próprio livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e o versículo de número 6, quando ele diz assim: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Veja que Jeremias se comporta como uma criança que não tem habilidade linguística ainda de falar algo para o povo. Mas a Bíblia diz, queridos, alguns certos comentaristas, que mediante a chamada, Jeremias tentou esquivar-se da grande missão que a ele foi confiada. E trazendo para os nossos dias odiernos, quantas pessoas estão se esquivando das responsabilidades em que Deus tem chamado para ele realizar, e ele fica como um coitadinho dizendo que não tem jeito, que não tem habilidade, se esquiva daqui, se esquiva dali, fugindo da responsabilidade que Deus quer colocar em suas mãos, sabendo que ele tem a capacidade de exercer aquela função em que Deus determinou, mas é o sentimento da incapacidade que faz ele dizer que não tem jeito para o negócio. Mas desta noite Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui para te dizer que Deus te escolhe da forma que tu és, independente se tu é linguístico no português ou não. Jesus, ele conta contigo para fazer a obra do Senhor. Se você crê nisso, levante as suas mãos e dê glória para Jesus. Agora olhe para o Senhor e diga assim para o lado dele: não se esquiva-se, não corra, porque se você correr para onde você for, Jesus vai atrás de você. Porque se você tiver algo com o Senhor e o Senhor tiver contigo, ele vai para onde tu for. Não adianta se esconder, se esquivar-se, porque Deus conta contigo. Diga comigo: o Senhor, ele conta comigo. Diga com fé: o Senhor, ele conta comigo. Oh, glória a Deus. Então, queridos, Jeremias se sente incapaz. Ele se esquiva-se da responsabilidade, tentando dar um jeito de arrumar outra pessoa. Mas a Bíblia diz que mediante o sentimento da incapacidade, Jeremias ouve uma voz bradando do céu, no capítulo de número 1, versículo de número 7 a 12 do profeta Jeremias, dizendo: o Senhor disse a Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante de, diga após mim, não temas diante deles. Diga mais: porque eu sou o Senhor, que eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E a voz continua ecoando no ouvido de Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, eu ponho-te neste dia palavras em tua boca, eis que ponho sobre os montes, sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares, para plantares. Aí Deus, para confirmar a promessa, ele diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira
Aí o Senhor Sela disse: olha, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que eu tenho contigo, Jeremias, é grande e não é com outra pessoa, é com você que eu quero, é com você que eu quero, é com você que eu quero, é com você que eu vou usar. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, eu sinto uma graça tão gloriosa aqui nesta noite. O Espírito Santo está pairando neste ambiente, sondando corações daquele que está se sentindo incapazes de exercer algo na obra do Senhor. E Ele está te dizendo: receba a minha graça, receba a minha força, receba a ousadia para fazer a minha obra. Oh, glória a Deus. Resumindo o contexto, queridos, Jeremias foi um porta-voz de Deus por mais de 40 anos, exortando o povo ao arrependimento, advertindo o povo aos perigos e dos desvios espirituais. Lamentavelmente, por incrível que pareça, Jeremias foi perseguido. E não é verdade, irmãos? Aquele que Deus chama sempre vai ter perseguição. Jeremias foi perseguido, desacreditado, foi rejeitado. As pessoas olhavam para o profeta, debochavam do rosto de Jeremias, humilhavam em praça pública. Alguns falam que ele era até um louco fanático, um profeta doido, na linguística nordestina. Até chegar um certo ponto da mensagem do profeta incomodar e jogar ele dentro de uma cisterna. E pelo fato do povo não ter se arrependido, e pelo fato do povo não ter ouvido a voz de Deus através do profeta, as suas práticas pecaminosas, o juízo divino estava às portas para o povo, e a nação não se arrepende, e como consequência Deus envia um castigo, entregando as nações aos outros inimigos. E entre esses inimigos está o homem que Deus usa como jugo, como instrumento que destruiria a nação de Judá e o povo de Jerusalém. E este homem que Deus se utiliza se chama por nome Nabucodonosor. Diga após mim: Nabucodonosor. Nabucodonosor então se torna um instrumento de Deus e invade Jerusalém com todo o seu exército. Jerusalém é invadida, Jerusalém é saqueada, Jerusalém tem as suas portas arrancadas, queimadas, o templo entra em ruína, o povo é deportado para o exílio do Império Babilônico. E lá na Babilônia o povo fica cativo, fica preso, isolado, triste, sem perspectiva de vida, sem esperança. E dentro de si cria um sentimento de que tudo acabou. Tudo isso por consequência do pecado. Tudo isso por desobedecer à voz de Deus. Enquanto eles estavam vivendo em adoração, Deus abençoava, mas eles se afastaram do caminho do Senhor, tomando outra direção. E como é triste, irmãos,
um crente tomar outras direções em sua vida. Jesus quer ele de um porte, de um lugar centralizado, mas ele tenta se esquivar-se para outros caminhos. E isso causou um sério problema para o povo. O povo ficou sem esperança. Lá dentro da Babilônia, na escravidão, servindo as demandas de Nabucodonosor, sem esperança, e cria dentro de si do povo um sentimento: tudo acabou, não temos mais esperança. Interessante dizer que em meio ao cenário de destruição, em meio ao cenário de sofrimento, o profeta Jeremias, ele contempla toda a trajetória do povo, das 3 elevadas que ocorreu na vida do povo de Judá e de Jerusalém, até o certo ponto de Deus intervir e não aceitar as práticas pecaminosas que o povo estava fazendo. E Jeremias observa toda essa situação, vê filhos de pais sendo apanhados na rua, homens sendo chicoteados, homens que serviam ao Senhor sendo humilhado. E Jeremias contempla toda essa cena. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias, em forma de cântico fúnebre, de dor e amargura na alma, ele escreve o livro das Lamentações. Para os irmãos entenderem, o livro das Lamentações é um livro de cântico fúnebre, de desespero, de angústia, de sofrimento, de tristeza na alma, porque Jeremias tinha conhecimento do que tudo ele passou. Ele vivenciou todas as situações, as invasões que ocorreram. E a palavra lamentação no original do grego é choro em alta voz. Diga após mim: choro em alta voz. Agora, imagine, queridos, comigo neste exato momento, o profeta com uma pena na mão, molhada sobre a mesa com um papel em sua frente, e escrevendo o livro das Lamentações em prantos. É ele escrevendo e relembrando o que estava ocorrendo em Jerusalém, e chorando amargamente, relembrando como era Jerusalém, e lamentando o que ocorreu com esta cidade. Interessante dizer para a amada igreja do Senhor, que mediante essa situação que Jeremias ele lamenta, no capítulo de número 3, onde está contido o tema desta festividade, ele começa a derramar a sua tristeza e convida ao povo a reconhecer o seu pecado e voltar para Deus para obter as misericórdias. Por isso que nesta noite estamos falando a restauração da esperança perdida. Jeremias tinha conhecimento de que o povo estava ali no exílio babilônico, mas era por um certo tempo, porque o Senhor entraria em ação para libertar o seu povo e trazer mais uma vez a restauração para aquele povo de Judá e de Jerusalém. E trazendo para os nossos dias odiernos, o Espírito Santo me impulsiona para dizer algo aqui nesta noite. Quem sabe aconteceu na sua vida algum deslize espiritual que fez você parar da caminhada, que fez você desistir
aqui que fez você dizer: eu não vou mais adiante, não tem mais condições de ficar dessa forma, eu quero parar, eu quero desistir da caminhada, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: recebe meu abraço da restauração. Recebe o meu abraço da restauração sobre a tua vida. Diga para o seu irmão que está do seu lado nesta noite. Diga para ele: nesta noite o Senhor vai restaurar as ruínas em vitória, a tristeza em alegria, o fúnebre em vida. Eitarás te que me deplastia. Deus esta noite está visitando o seu povo e dizendo para a sua igreja: eu vou restaurar aquilo que tu perdeste. Ainda tem esperança. Eu sinto Ele aqui nesta noite. Quem sabe alguém olha para você e diz assim: não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele. Olha para você como um semblante fúnebre, que não tem mais solução, está cheio de tristeza, cheio de amargura. Mas nesta noite Deus está visitando o seu povo e te dizendo: recebe, 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 recebe vida, recebe graça, recebe ânimo, recebe a alegria do céu. Oragash temida plastebe de foriga. Não vai dar tempo para a gente entrar em detalhes no texto, no capítulo 3. Mas o bonito é quando Jeremias, lamentando, no versículo de número 22 por diante, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Agaste-me. Diz minha alma, portanto, esperarei nele. Vou repetir mais vezes: portanto, esperarei nele. Está doendo, meu filho, está machucando, está difícil, a situação está triste, mas espera, espera, espera. Espera no Senhor e anima-te. Ele diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Aí ele completa e dizer: bom é ter esperança. Diga após mim: bom é ter esperança. Não foi fraco, diga: bom é ter esperança. Aí ele completa a dizer: e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando eu estava lendo aqui, o Espírito Santo estava me direcionando para algo glorioso, e eu vou compartilhar nesta noite. Não te preocupas com o silêncio de Deus.
Ah, irmão Davi, está tão difícil, Deus não responde por nada, mas Deus está dizendo: no silêncio eu estou trabalhando, eu estou fazendo nos mínimos detalhes, eu vou te surpreender de uma maneira terrível, que tu vai ficar igual nordestino, de boca aberta e dizendo: como é que foi? Eu não entendo, não compreendo. Foi a mão, 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 foi a mão. Guarde em silêncio. Guarde em silêncio, porque verá socorro. Vai vir socorro da parte de Deus. Bom é ter esperança e guardar a salvação do Senhor. Eu vou concluir nesta noite, porque o horário não nos permite. Mas eu gostaria de convidar a igreja a se colocar-nos de pé. Enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo está me direcionando a dizer para alguém nesta reunião que disse que não tem mais esperança, mas o Senhor está te dizendo: tem esperança. Tem esperança. E tem algo que está atormentando a tua mente, o teu psicológico, que está te perturbando pelas noites, e tu não tem dormido. Tu tens ficado inquieto, inquieta. Falta sono, falta paz. Mas nesta noite o Espírito Santo está pairando os quatro cantos deste templo. E Ele está tocando a vida de alguém, e você vai receber força nesta noite. Há uma vacina celestial descendo agora no barro vermelho. Está aplicando, injetando esperança dentro da tua alma. E te dizendo: eu vou contigo por onde tu fores. Eu vou entrar contigo, vou pegar na tua mão direita e vou andar contigo. Vou fazer como eu quero, vou agir da maneira como eu quero, mas ainda há esperança para o teu problema. Feche os teus olhos nesse exato momento, feche os teus olhos e comece a adorar a Ele nesta noite. Comece a contar algo para Ele nesta noite. Comece a dizer algo para Ele nesta reunião. Diga para Ele que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é forte, que Ele é corajoso, que Ele é tremendo, que não há outro Deus semelhante a Ele. Adore a Ele. Se eu fosse você, já abria a tua boca santa. Se eu fosse você, já extravasava a tua língua para adorar a Ele e exaltar o nome dEle. Enquanto estás adorando aqui, Jesus está trabalhando. Enquanto estás adorando, Deus está fechando a arapuca de Satanás. Eita, dá para você adorar, dá para você adorar, dá para você adorar. Irmã Jael, prepara um hino bem bonito aí, irmã Jael, por favor. E a igreja continua adorando e exaltando o nome do Senhor. Não se preocupe com barulho. Crente pentecostal é assim, ele faz barulho mesmo. Eita, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. O Senhor está abraçando a tua alma nesta reunião. Tegui-me de praste-me de
de foria. Vai vir mudança da parte de Deus para a tua vida. Eita, como tu vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer. Tu vai perguntar, não entendo, não compreendo, mas é a mão do Senhor. O que eu faço hoje tu não entende agora, mas vai entender depois. Eita, recebe meu abraço. Recebe meu abraço. Eita, deixa Deus te abraçar nesta noite. Deixa Deus te abraçar. Aonde estiver algum coração quebrantado, deixa Deus se encher. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Tem crente que ainda não adorou. Abre a tua boca, exalte. Eita, ergue-me de plash. Ergue-me de plash. Ergue-me de plash, teme de fúria. Recebe graça. Recebe graça. Recebe